Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Como você sabe, são aulas gratuitas. É um presente da Academia de Pregadores a todos nós. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2021 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 29 de agosto de 2021, o título O Reinado de Joás. Nós vamos aprender coisas magníficas com este homem, tanto com coisas boas que ele fez, como com coisas ruins que ele fez. Quando eu olho para a história de Joás, eu lembro-me de uma frase que eu ouvi de um amigo, pastor Jander Magalhães, um amigo, um pai, um irmão, um conselheiro, um mentor, um homem de Deus. Pastor Jander Magalhães, a gente conversando certa vez, ele disse o seguinte, eu não sei de onde ele ouviu, se a frase é dele, mas foi ele que me disse. Ele falou, Anderson, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Começar bem, geralmente, todas as pessoas começam, mas terminar bem, nem todos terminam. O caso de Joás. A história de Joás começa de forma magnífica, guardado por Deus, escondido por um sacerdote de Joiada, ensinado pelo sacerdote, né? Ele teve a oportunidade de dar um rumo diferente na sua história. Mas quando já era homem pronto, homem maduro, ele decidiu fazer escolhas erradas. Começou bem e terminou tão mal que foi morto pelos seus próprios servos. Foi morto pelos seus próprios servos. Então, como eu tenho dito durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre esse período dos reis de Israel, que é um período da história de Israel e que tem muitas coisas a nos ensinar. Vejamos, então, o que esse rei Joás tem a nos ensinar. O texto áureo está em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz o seguinte, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É interessante isso aqui, né? Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É? Aquele que agrada a Deus, aquele que tem um comportamento, uma atitude de fidelidade a Deus, também tem uma atitude ética, que agrada também aos homens. É claro que nós estamos falando aqui não de homens maus, porque os homens maus são também inimigos de Deus. Verdade prática, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, nutrir esta comunhão com Deus. A comunhão só pode ser nutrida através de um relacionamento. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. O que é idolatria? Principalmente nos nossos dias. A idolatria não é só quando nós nos propomos a adorar outros deuses. A idolatria é tudo aquilo que ocupa lugar no nosso coração que deve ser ocupado por Deus, que tenha primazia na nossa vida. Então, a idolatria, Deus deve estar no centro da nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Seja filhos, emprego, fama, dinheiro, seja rede social, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. E para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar inteiramente nele. Ponto central da nossa lição. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Vem à minha mente a parábola dos servos, a parábola dos talentos, né? Quando o Senhor dá os talentos aos servos e aquele servo que recebeu um talento não granjeou, o Senhor disse, olha, aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado.
O pecado nos afasta de Deus e nos faz perder até o que nós conquistamos, né? O que nós conquistamos, aliás, deixa eu falar diferente. O nosso pecado, quando nós nos arrependemos, não permanece como memória diante de Deus, para nos impedir de conquistar o que Deus tem para que nós conquistemos. Mas os nossos bons feitos diante de Deus também não permanecem como memória de Deus para nos eximir da responsabilidade dos momentos que pecamos, dos nossos pecados. Para nos eximir das responsabilidades dos nossos pecados. Então, deixa eu repetir. Os nossos pecados não permanecem como memórias diante de Deus para nos impedir de nos achegar a Ele. Mas os nossos bons atos diante de Deus não permanecem como memória de Deus, como memória diante de Deus, para nos eximir da responsabilidade do pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como a gente diz lá em Minas Gerais, a gente chama que é filosofia de boteco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas eu fui a minha vida inteira. Deixa eu pegar um exemplo a partir de mim mesmo. Tem 29 anos, quase 30 anos que eu prego e que eu ensino a palavra. Então isso me dá um salvo-conduto para o pecado. Não, não existe salvo-conduto para o pecado. A fidelidade a Deus tem que ser contínua, tem que ser mantida. Como também, quando eu falho e me arrependo diante de Deus, eu estou pronto para me achegar a Ele de novo. Então, se os meus pecados não se constituem uma eterna barreira para que eu me aproxime diante de Deus, basta o arrependimento que eu posso me achegar novamente, os meus atos bondosos, os meus atos de serviço ao reino de Deus, não me dão também um salvo-conduto para o pecado. É importante entendermos isso. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. O pecado leva o homem à ruína. Ponto. Não podemos esquecer disso. Objetivos específicos: apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Assinalar a restauração do templo. E terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 3, capítulo 12, versículos 1 ao 5 e os versículos 17 ao 21. O texto nos diz o seguinte: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho de Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia. Assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa, o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor,
os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acabe, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás, e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Este livro era um livro de história dos reis, não é o livro das crônicas. Os dois livros das crônicas que nós temos no nosso cânon. Eram livros, eram como diários pessoais do rei. Então, às vezes, por algumas vezes, a gente vê essa citação, né? Os demais atos do fulano de tal não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, eram livros diários pessoais dos reis. Não são os livros das crônicas que nós temos no nosso cânon sagrado do Antigo Testamento. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos aos comentários da nossa lição. O nosso comentarista vai deixar claro na introdução que com 7 anos de idade, Joás começou a reinar. E a gente percebeu isso também na leitura bíblica em classe. E como ele era ainda jovem, o sacerdote Joiada o orientava. Ele recebia orientações e conselhos de Joiada. E nós já percebemos na leitura bíblica em classe que enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele agiu corretamente. Mas depois da morte do sacerdote Joiada, ele resolveu atender maus conselhos. Mais uma vez, falei isso na aula passada, falamos isso desde a segunda lição, quando fala do reinado de Roboão, filho de Salomão, onde o reino foi dividido, o discernimento que nós precisamos ter ao receber conselhos. Os bons conselhos nos promovem, os maus conselhos nos levam à ruína. O nosso comentarista coloca no primeiro parágrafo o livramento de Joás. Primeiro ponto, o livramento de Joás. Primeiro parágrafo, as tramas reais. A casa de Judá. Deixa eu marcar aqui e a gente lê. A casa de Judá havia se aparentado com a casa de Israel, através de Atalia, neta de Acabe. Gente, ô família complicada, hein? Essa família de Acabe. A herança que Acabe deixou, o seu filho, Jorão, extremamente complicado. Nós já falamos sobre ele nesse trimestre. Foi naquela batalha para guerrear contra Mesa, rei dos Moabitas, e levou 2 reis com ele. O rei dos Edomitas e levou também o rei de Judá, que quase que são exterminados. Jorão, complicado. Aí agora aqui, ó, a filha de Jorão, Atalia, neta de Acabe e Jezabel, com a morte do rei, ela assume o trono, ela casou com o filho de Josafá, rei de Judá, e fez uma união. E eu fiz questão de notar que o seguinte, que quase que o reino do sul teve o mesmo destino do reino do norte. Porque o reino do norte entrou numa linha de corrupção, de degeneração espiritual e de idolatria, que Deus permitiu o cativeiro do reino do norte em 722 a.C., que foi levado para a Síria, e o reino do norte não voltou do cativeiro. E agora o reino do sul
compactua com o reino do norte, justamente fazendo aliança com a casa de Acabe. Josafá seguiu Jorão na guerra contra Mesa. E se não fosse Eliseu ser chamado, e Eliseu respeita a figura de Josafá e profetiza que eles não veriam chuva, não sentiriam vento, mas o vale se encheria de água, e Deus deu livramento para eles, dos moabitas também. E aí agora, o filho de Josafá se casa com Atalia, né, que era da casa de Acabe também. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, a coragem do sacerdote Joiada. Então, o próprio texto da leitura bíblica em classe nos mostra que Atalia assumiu o trono e ela começou a matar todos os descendentes do rei. Matou, inclusive, seus netos. Atalia era filha de Acasias, não é? E matou, inclusive, os seus netos. E ela reinou durante 6 anos. Eliminou todos os possíveis ascendentes ao trono para que ela reinasse. Joiada, o sacerdote, juntamente com a sua esposa, né, pegou esse menino, Joás, e escondeu. Joás, está aqui, ó, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade quando foi escondido em uma sala por sua tia Joseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou por 6 anos. E o texto da leitura bíblica em classe que lemos diz que só ele não foi morto. Ele ficou escondido por 6 anos. E quando ele tinha 7 anos,
Ele foi apresentado, depôs Atalia do trono, porque ele era o ascendente direto ao trono, e ele subiu ao trono com 7 anos de idade, sob a orientação do sacerdote Joiada. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, como acabamos de dizer, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram a Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Então veja que a estratégia de Joiada e da sua querida esposa, né, a nossa irmã Joseba, deu tudo certo. Deus estava nesse negócio. Embora nós ainda vemos aqui a casa de Acabe reinando, era um neto de Acabe, Joás era neto de Acabe, mas ele estava agora sob orientação de um sacerdote fiel, de um servo de Deus. Ele tinha a oportunidade de fazer diferente. Como eu disse lá no início, Joás começou bem. Ele teve a sua vida salva por uma estratégia, com certeza, Deus direcionando o sacerdote Joiada e Joseba, sua esposa, guardaram a vida dele, e ele tinha a oportunidade de fazer diferente. E como já falamos, e o texto bíblico também deixa claro, enquanto ele seguiu os conselhos do sacerdote, enquanto Joiada estava vivo, ele se direcionou bem. Segundo ponto, Joás, o reinado de Joás e a reparação do templo. O nosso comentarista deixa claro que Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem valores financeiros para a reparação do templo. E eu fiz questão de notar aqui o seguinte, a restauração do templo significava retorno a Deus. A gente vai sempre ver isso, não é? A restauração do templo, construir o templo, significava também um retorno a Deus. Eu acho importante essa afirmativa veterotestamentária de que essa restauração do templo está ligada a Deus. O templo era o lugar da adoração. E é importante nós entendermos que essa também é uma prática no Novo Testamento. A igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, lá pelo versículo 43, 42, 43 a seguir, que eles estavam todos os dias unânimes no templo. O escritor aos Hebreus nos aconselha a não deixar de reunir, como é costume de alguns. O templo é importante. Embora pessoas falem, eu não preciso de templo para ser crente. Não é que a gente precisa de templo. A salvação está em Cristo, mas o templo faz parte de uma prática de vida cristã desde o Antigo Testamento. Isso ocorre também no Novo Testamento e chegou até os nossos dias. Outra coisa importantíssima nesta lição, a fidelidade dos tesoureiros. A gente leu na leitura bíblica em classe que Joás, ele chama os tesoureiros e diz, olha, vocês podem receber as ofertas, mas cada um vai receber a oferta da mão de quem conhece e vai aplicar essas ofertas para o objetivo que elas estão sendo ofertadas. A reconstrução, a restauração do templo, das suas brechas, das suas trincas. O templo vai ser realmente restaurado. Isso é um exemplo para os nossos dias. É muito importante quando nós agimos com transparência. Eu aprendi, eu já citei, né, o nome do pastor Jander Magalhães aqui no início da aula, e eu repito, aprendi com o pastor Jander Magalhães algo importantíssimo, principalmente na área missionária, principalmente em missões. 2 palavras importantíssimas em missões, transparência e relatório. Ah, mas a pessoa tem que entregar a oferta, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Para que a pessoa não fique contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós, como servos de Deus, temos que prestar um relatório. Temos que agir com transparência. E, às vezes, nós temos alguns problemas de ordem financeira envolvendo questionamentos em relação a dízimos e ofertas que não estão ligados a questões bíblicas teológicas. Estão ligados a questões administrativas. É preciso prestar relatório, é preciso agir com transparência, é preciso ter fidelidade. Tem um amigo, pastor Apolono Souto,
da cidade de Ipatinga, reverendo, pastor lá da igreja Projeto Ômega, todas as vezes que ele recebe, no momento do ofertório, ele, após receber os dízimos e as ofertas, ele ora a Deus e ele sempre fala nas suas orações: Deus, nos dê sabedoria para administrar para a tua obra os dízimos e ofertas que estão sendo oferecidos pelos teus servos. É preciso agir com transparência, é preciso ter responsabilidade, é preciso ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para administrar os recursos financeiros. Como líderes, nós precisamos de sabedoria para administrar os recursos financeiros que são doados, que são entregues no altar. E precisamos de transparência, gente, precisamos prestar relatório, tem que fazer isso, para depois não reclamar, mas o povo não dizima. Por que o povo não dizima? Aí tem líderes hoje que tem medo de falar de dízimo, tem medo de falar de oferta. O povo está... Não, a gente não tem que ter medo de falar. Dízimo e oferta é algo bíblico, é algo neotestamentário, é para os nossos dias. A gente tem como defender isso com a base bíblico-teológica, doutrinária. Dízimos e ofertas é algo para os nossos dias. Inclusive os dízimos são neotestamentários, estão no Novo Testamento também. A gente só precisa de fidelidade nessa administração e transparência para que as pessoas tenham prazer em entregar, em ser fiéis à casa de Deus. Terceiro parágrafo, fidelidade, um atributo que enobrece. E aqui o nosso comentarista nos diz que Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores ou vantagens pessoais, e no final desse parágrafo ele ainda coloca o seguinte: a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros. Eu sempre digo para nós que administramos a igreja do Senhor Jesus, os dízimos e ofertas que recebemos são oriundos de pessoas que trabalham com o suor do seu rosto e fazem com fidelidade, acreditando que realmente estão cumprindo a vontade de Deus. E nós precisamos ter transparência, cuidado na administração desses valores. Deus não se agrada de qualquer desvio, qualquer subtração ou qualquer vantagem pessoal. Eu digo o seguinte: se nós tivermos dinheiro, ficarmos ricos e Deus quiser nos enriquecer, Ele enriquece. Se Deus te der uma riqueza, a riqueza dada por Deus é bênção, glória a Jesus. Mas nós não podemos usar o ministério para nos enriquecer. Se Deus quiser nos dar fama, amém, glória a Jesus. Mas nós não podemos usar o ministério em prol da fama. O ministério é uma dádiva de Deus, é um chamado de Deus para a glorificação do seu nome e crescimento do seu reino, fortalecimento e expansão do reino de Deus na terra. Se for dado por Deus, existem homens e mulheres ricos, ricas no nosso meio, que são riquezas oriundas de um trabalho, da bênção de Deus na vida da pessoa. Glórias a Jesus, mas que nós não usemos o ministério ou o dinheiro que é ofertado pelo povo para nos enriquecer. Deus vai nos pedir conta de tudo. Terceiro parágrafo, a conspiração contra Joás. Primeiro ponto do terceiro, aliás, do terceiro ponto, primeiro parágrafo, declínio do reinado. Como já citamos isso aqui, a história de Joás revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Eu anotei aqui o seguinte, olha, mesmo sendo formado por Joiada, Joás degenerou seu caráter. Joás não tinha desculpa. Ele foi muito bem ensinado pelo um homem de Deus, por um servo de Deus, mas ele degenerou o seu caráter. Com a morte de Joiada, ele permitiu que se construísse altares a deuses pagãos, né? Ele não conseguiu manter a sua fidelidade ao Senhor. O nosso comentarista deixa claro aqui, ele passou a adorar ídolos, confiar nas suas próprias forças,
As más decisões de Joás em sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda da confiança em Deus e mais tarde na conspiração e de assassinato contra ele. Ele se desviou, eu disse lá no início da nossa aula hoje, ele começou bem, tinha tudo para terminar bem e terminou mal. Segundo parágrafo, a conspiração e morte no reino. O nosso comentarista coloca aqui a capacidade de Joás de discernir, estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, ele matou. Olha só, Joiada o salvou a vida de Joás. Depois da morte do sacerdote, Zacarias, filho de Joiada, também homem de Deus, repreendeu Joás pelos seus erros. Ele não teve nem respeito pelo rapaz. Matou o filho daquele que livrou a sua vida. E aí a ira de Deus se acendeu contra ele. Eu anotei aqui que esse tipo de líder é o líder prepotente. Líder prepotente. Que se acha maior do que qualquer pessoa. Deus está falando com ele e ele não está ouvindo. Ele é prepotente. Ele acha que pode resolver do seu próprio jeito. Finalizando a nossa aula, o nosso comentarista nos propõe o seguinte na conclusão. No início, o reinado de Joás, no início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou só ler o que eu anotei, eu já disse isso aqui incisivamente. O bem que fazemos não nos dá salvo-conduto para pecar. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos guarde. E que nós entendamos que se há algum bem em nós, é por causa da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Se há algum bem em nós, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. O bem que fazemos não nos dá salvo-conduto para pecar. A nossa dependência de Deus tem que ser diária, cotidiana. A nossa fidelidade a Deus tem que ser uma frequente na nossa vida diária, a fim de que nós estejamos dentro da vontade de Deus. Eu encerro essa aula dizendo o seguinte: o importante não é começar bem. Na maioria das vezes, todos começam bem. O importante é terminar bem. Que nós possamos fazer nossas, ao final da nossa vida, as palavras de Paulo, quando ele diz: terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.